palestras da FEB. Os cinedebates, que fazem parte do projeto Luz Além da Tela. Mais de 1.600 pessoas participaram da exibição dos filmes Chico Xavier, Nosso Lar, A Festa no Céu e O Sexto Sentido, com debates com nomes como o diretor de Nosso Lar, Wagner de Assis, o jornalista Saulo Gomes, o presidente da FEB, Jorge Godinho, Maíse Braga, entre outros, que contribuíram para momentos de alegria, reflexão e informação. Foram tantos os pedidos de continuação deste trabalho que neste ano a FEB dará prosseguimento com mais 3 cinedebates, iniciando hoje com Star Wars, episódio 3, em junho será a vez do filme E Se Fosse Verdade e em setembro, Malévola. Como parte da nossa programação cultural, iniciamos em 2016 o projeto Tocando a Alma, que promove a música em sua sublime expressão. No hall de entrada, vocês conferiram a mostra cultural sobre os 150 anos de Frederico Figner, que foi o pioneiro fonográfico no Brasil e também ex-vice-presidente da FEB, a Federação Espírita Brasileira. No decorrer do ano, serão realizadas também apresentações musicais, enchendo a nossa casa de belas canções. Confiram a programação desta nova atividade no painel que está localizado ao lado da livraria e acompanhem também os eventos da FEB por meio do nosso portal e por meio do Facebook. O filme escolhido para abrir a realização dos cinedebates nesse ano é Star Wars, episódio 3, Guerra nas Estrelas, na tradução para o português brasileiro, ou Guerra das Estrelas em Portugal. Uma série composta por 7 filmes. O primeiro deles, o episódio 4, foi às telas em 1979. E o seguido do episódio 5, episódio 6, episódio 1, episódio 2, episódio 3 e mais recentemente, no ano passado, o episódio 7. Esse filme é considerado um marco da história do cinema, especialmente no segmento da ficção científica. E ele aborda temas como o bem contra o mal, a pluralidade dos mundos habitados, a tão comentada força, e veremos paralelo da força com muitas das informações que recebemos da doutrina, e também a filosofia dos Jedis. São tantas as possibilidades de análise que, com certeza, nós teremos uma noite muito especial. E contaremos com a participação, com a ajuda de um belo time de debatedores, os Jedis, André Siqueira, Marco Leite e Mário Mazotti, além da minha mediação. Muito prazer, Lincoln Macário. Lembramos que, depois do filme, que dura 2 horas e 12 minutos, quase digo 12 horas e 2 minutos, a gente terá um pequeno intervalo, 10 minutos para esticar as pernas. E aí voltamos para o debate, mas nesse intervalo vocês já poderão enviar perguntas para que a gente possa conduzir esse debate. Para isso, basta levantar a mão e aí teremos colaboradores que entregarão as fichas para que vocês façam as perguntas de maneira sucinta. Tá bom? Preparados? Comecemos o filme. Marco Leite Skywalker e Mário Obi-Wan Mazotti. Bom, mas está mantida a nossa dinâmica. A gente vai começar aqui com uma primeira rodada de perguntas que já recebemos, mas vocês podem continuar levantando a mão, demonstrando interesse, e a nossa equipe vai estar recolhendo essas perguntas, tá bom? Antes de seguir, importante dizer um pouco da dinâmica. Nós vamos tentar alternar o máximo possível as falas, também a temática, e vamos ter 3 minutos para cada um, tá bom? 3 minutos, mas tentando não ultrapassar o tempo. Quando chegarmos a perto de 3 minutos, eu ligo meu sabre de luz. E se passar dos 3 minutos, ele fica vermelho. Tá bom?
Então vamos começar. Eu quero narrar para vocês que quando eu fui convidado para mediar esse debate, eu que gosto muito da série Guerra nas Estrelas e que fui obrigado a estudá-la numa disciplina de cinema na UNB, eu fiquei me perguntando por que o episódio 3. E eu queria começar com essa pergunta. E aí, vindo para cá hoje de manhã, para o Recanto Infantil, me ocorreu o seguinte. A gente vê aí algo muito parecido com um processo obsessivo do imperador com Darth Vader, com Anakin Skywalker. Um processo que começa, como a gente já viu na literatura, né, com aproximação, com sugestões, com boas justificativas para que a gente dê vazão ao ódio, à raiva, e de repente se converte num processo de subjugação. Então vamos começar por aí, que eu acho que esse insight dá uma boa justificativa para a gente ter escolhido exatamente esse, que é um episódio central da trama, e que para todos aqueles que eram fãs da saga, sempre quiseram saber, afinal de contas, como aquele garotinho do primeiro episódio vira o poderoso e maldoso Darth Vader. André Kenobi Siqueira. Como você que entende mais de obsessão aqui, eu começo por você. O mais obsidiado dos três, né? Gente, a gente aceitou de muito bom grado o convite. Para a gente foi uma diversão. A oportunidade de realizar um sonho da vida, que é ser um Jedi. É muito curioso que a gente encontra na narrativa, primeiro o seguinte. Nós estamos diante de um mito moderno. E como mito, ele é uma narrativa abrangente, ele é uma narrativa que traz muitos elementos, daí a facilidade que a gente tem de explorar aspectos que estão diretamente relacionados com ele. Entre eles, o aspecto de um processo obsessivo, que é um processo que tem o padrão da obsessão comum. Kardec, quando estuda o tema em O Livro dos Médiuns, ele descreve o mecanismo obsessivo como sendo, primariamente, uma sugestão. Essa sugestão ela é absolvida pelo indivíduo. E quando ela é absolvida, ela deixa de ser um elemento externo e se torna um elemento interno. E vira fascinação. A partir desse momento, quando o indivíduo assume aquele conjunto de ideias, ele passa a ter uma profunda dificuldade de olhar o mundo por um ponto de vista diferente que não seja aquele que ele assumiu. A partir daí, a identidade entre os pensamentos do obsessor e do obsidiado ganha uma vinculação extrema e se tornam, por isso mesmo, um processo de subjugação. A gente viu isso representado no mito. A gente viu esses elementos daí. Alguns outros aspectos que a gente pode destacar e que vamos voltar a ele depois de ouvir os outros Jedis. Entretanto, uma coisa que a gente tem que deixar claro é que até mesmo nesse processo obsessivo, ele só acontece quando a pessoa assim permite que ele venha a ocorrer. Esse filme é muito interessante porque ele demonstra uma guerra entre o bem e o mal. O processo de influência em cima do Anakin, que terminou optando pelo lado negro da força, tá? Fez com que tanto um lado quanto o outro o influenciasse. E ele escolheu qual. Então é uma decisão individual, qual é que a gente vai estar definindo o nosso caminho pelas influências que nós vamos ter no nosso dia a dia. Esse filme ele demonstra muito isso, né? Não foi só o chanceler que estava influenciando. A força boa também estava influenciando. Agora, qual foi que internamente ele teve a correspondência? Isso aí, se nós formos até voltar aos filmes anteriores, já poderia até já ter um indicativo de onde é que ele iria encontrar a definição da sua escolha. O ponto realmente é esse. É uma luta entre o bem e o mal e a escolha que a pessoa vai estar definindo no seu caminho do bem e do mal.
Pegando o gancho que o Marcos disse, nós temos uma influência muito grande, sem dúvida, do chanceler. E ele chega a um ponto de conflito o tempo todo. Agora, e a gente começa a questionar, e é interessante como a narrativa nos leva a nos colocar no lugar do Anakin. Se nós estivéssemos lá, faríamos a mesma coisa? O acolhimento que o chanceler deu a ele, do lado pessoal, foi muito maior do que o próprio Conselho Jedi, que é, digamos assim, um lado bom e altruísta. Eles não confiavam no Anakin, poderiam ser um pouco mais amigos, acolhedores, talvez, mas Anakin optou, sim, pelo interesse pessoal, inclusive. E a partir do momento em que ele chega num conflito, junto com no momento, né, que o imperador, que o chanceler estava falecendo, e ele toma uma decisão repentina, acaba cortando o braço do Jedi, do Mace Windu, e ele mesmo se pergunta, o que foi que eu fiz? Mas logo depois, ele já se vê tão influenciado pelo chanceler, que logo depois de ser nomeado Darth Vader, que ele já recebe a orientação para ir no Templo Jedi e eliminar todos os Jedis. E já foi matar a criancinha. A partir do momento em que você vê, a princípio, um conflito interno, aquele medo dele, que talvez tenha sido a raiz, teve agiu por instinto primeiro, e depois, conscientemente, agiu com crueldade, se deixou levar pelo medo, se deixou levar pelo ódio, pelo lado sombrio, e acabou invadindo um templo, e, enfim, aí chegou, talvez aí sim tenha internalizado toda a obsessão nele. Nós temos perguntas aqui que tentam buscar paralelo entre aspectos da doutrina espírita e conceitos do filme. Eu vou tentar reunir todas para a gente ir ganhando tempo. Uma delas é qual a relação da força com o espiritismo. Essa é para você, Mário. Uma para o André. Ou melhor, uma para o André. Mestre Yoda pede a Anakin para se desapegar das pessoas que ama. Na verdade, ele fala do desapego, me parece até de uma maneira mais geral. Que ligação temos com o espiritismo? E é um comentário. Naquele momento, parecia que eu estava vendo Emmanuel falando assim. Eu achei uma semelhança muito grande com essa questão com frases de Emmanuel. E, por fim, eu gostaria de trazer aqui para vocês, que tem relação com esses paralelos que podemos ver no filme, o que é o Código dos Jedi. A vasta literatura que existe a respeito desse universo expandido do Guerra nas Estrelas. O Código dos Jedi é o seguinte: não há emoção, há paz. Não há ignorância, há conhecimento. Não há paixão, há serenidade. Não há caos, há harmonia. Não há morte, há força. E aí, começa a sobrar para você, Marco. É você que vai tentar amarrar essa trinca que nós temos aqui. Então, Mário, começamos com a sua, depois o André, por fim, o Marco Leite. Bom, vamos lá. Qual é a relação que a força tem com o espiritismo? Antes, eu só queria tirar esse negócio aqui, porque está quente, né? Se vocês quiserem tirar também, mas eu queria tirar em grande estilo, tá? Você voltou para o lado... Você voltou a ser um Jedi. Esse é o retorno de Jedi? Não, na verdade eu queria tirar com todo aquele estilo que eles tiram assim, antes de puxar o sabre. Falar em sabre, virou um instrumento de luz isso aqui, né? Mas é um microfone. Bom, voltando à força, né? A força, eu acho que é o elemento mais importante, talvez, de toda a saga. Eu estava refletindo esses dias a respeito. Nos anos 70, na verdade, mais precisamente, em 77, Guerra nas Estrelas foi lançado. E naquela época existiam vários filmes que falavam de guerras nas estrelas, de combates entre naves e seres extraterrestres, desde Star Trek, desde Galáctica, desde outros tantos, Perdidos no Espaço.
Agora, o que fez Guerra nas Estrelas ser tão famoso, talvez tão importante, tão marcante durante todas essas décadas, né? A força. Porque nenhum outro, porque naves espaciais e seres extraterrestres, todos têm a princípio. Mas a força, aquele elemento, aquele personagem místico talvez, que de alguma forma ninguém sabia explicar, ele estava já no primeiro filme e trouxe um elemento muito mais interessante e polêmico, no sentido de quantas pessoas querem saber o que é a força. Obi-Wan, no primeiro filme, até diz, a força ele é aquilo que ele nos cerca e nos penetra. Ele mantém a galáxia unida. Ou seja, a força está em todo lugar. Podemos fazer, de repente, um paralelo com Deus, de certa forma, mas será que a força é criadora? Bem, talvez. Podemos fazer, sim, um paralelo com o fluido cósmico universal, por exemplo. Já que ele penetra, pelo conhecimento espírita, Kardec já nos fala do fluido cósmico universal, que penetra, está em todos nós, está em todos os lugares. Existe vácuo? Não. Existe um elemento absolutamente vazio? Não. Aí seria o fluido cósmico. A força talvez possa ser interpretada mais por esse lado. Ela não só permite, a força pode ser, da mesma forma que o fluido cósmico universal, pode ser manipulado para o bem ou para o mal. A força da mesma forma. Transmissão, os Jedis controlam a força e têm sensibilidade na força. Eles recebem mensagens e quando um planeta todo explode, ou acontece o que nós vemos, de vários Jedi sendo assassinados, o Yoda, a sensação dele é justamente daquela sensação ruim, que através da força ele sentiu todo aquele desastre, toda aquela tragédia. Então, podemos fazer um paralelo aí entre força e fluido cósmico universal com uma certa segurança. Mário, veja que exatamente por nós estarmos diante de um conteúdo mítico, a gente consegue colocar para ele diferentes leituras. A força é Deus, a força é o fluido cósmico, a força é o que une as coisas, mas é importante que a gente assinale assim, a história ela não foi concebida pensando no Espiritismo, então a gente não tem vinculações diretas entre elas. Nós estamos tentando utilizar elementos que estão no imaginário popular e trazendo exatamente aquilo que está no dia a dia. Por quê? Uma das coisas que Kardec assinala quando trata do Espiritismo é que o Espiritismo está na natureza. E pelo fato do Espiritismo estar na natureza, as pessoas farão leituras dos elementos conceituais do Espiritismo em outros elementos. E a presença de uma narrativa mitológica inevitavelmente vai fazer referências a isso também. A gente vai ter um problema com isso daqui. Antes da gente pegar exatamente o ponto da pergunta que diz assim, Mestre Yoda pede que Anakin se desligue. Eu lembro que isso também é um elemento muito forte, porque a narrativa de Buda, quando ele diz que só pode haver sofrimento quando há apego. A narrativa de Jesus, quando diz, todo aquele que quiser ganhar a vida, vai perdê-la. Todo aquele que perdê-la é que vai ganhá-la. Porque nós estamos diante de alguns elementos que são muito críticos. Mas eu gosto muito de assinalar, quando a gente olha o filme, que muitas vezes nós queremos seguir o caminho Jedi, o caminho da luta do bem e do mal, com luta. Nós ainda dividimos o mundo entre os nossos amigos e os nossos inimigos. E esse é o principal motivo pelo qual Paulo escreveu, para muitos, a cruz do Cristo ainda é loucura. Quantas vezes a gente, olhando a narrativa da paixão de Cristo, a gente fica esperando aquele momento em que Jesus vai estalar um dedo, o céu vai se abrir, as legiões de anjos vão descer, vai começar uma epopeia nova, e como não aconteceu ali, o nosso próprio imaginário fica aguardando então, não aconteceu naquele momento que Jesus quis dar um tempinho,
mas no Apocalipse vai chegar. Né? Então a gente ainda fica esperando o instante em que o céu se abra, que os terremotos vivrem as coisas. E nós não percebemos que o caminho de superação, o caminho do engrandecimento pessoal, é um caminho regido pelo amor. E o amor considera nas pessoas todas as suas possibilidades. Por isso ele sabe esperar. O Espiritismo nos ensinou que nós somos seres imortais. Gente, não é possível nos matar. Nós não desapareceremos. Não há um motivo pelo qual eu tenha que temer os episódios da vida, se na condição de ser imortal, eu posso olhá-la sobre um outro ponto de vista. Por isso, o amor que eu tenho não pode se tornar um apego ao ponto de me fazer violentar a minha própria consciência. Num instante em que eu tomo qualquer atitude contrariamente à minha consciência, esse é o caminho do desequilíbrio, o caminho que a gente vai percorrer com mais dificuldade. Então o convite é esse. A sensação que a gente tem às vezes de posse do outro, de que nós podemos resolver o problema do outro, de que nós vamos ser o salvador do outro, nos impede de identificar o nosso verdadeiro papel na vida e assumir o nosso verdadeiro caminho. Para amarrar, só queria lembrar que o mestre Yoda, num determinado momento, usa a seguinte frase, assim, a morte é parte da vida. Né? Eu acho uma frase que diz muito sobre o que a gente acredita. Eu pego no problema do ser destino da dor, Leon Denis nos falando sobre as potências da alma. E quando eu enxergo a força trazida nesse vídeo, a força para mim é a primeira potência da alma, que é a vontade. No momento em que a gente direciona a nossa vontade, nós estamos direcionando a nossa força. E essa nossa força, ela tanto pode estar sendo direcionada para o bem quanto para o mal. O paralelo muito que eu faria nessa identificação da força é trazendo o Leon Denis no problema do ser destinador. Qual é a primeira potência da alma? Alguns têm mais vontade que os outros, ou seja, alguns têm mais força que os outros. E muitas das vezes a pergunta é como é que a gente está usando a nossa força? E muitas das vezes a situação é essa, nós estamos direcionando a nossa força para um campo, acontece algumas coisas, a gente passa para outro campo. É escolha. É escolha. E pega o que o André nos disse. Na hora em que o Anakin, usando a sua força, não é nem para ganhar o mundo, porque no caso aí do filme ele ganhou o universo, ele perdeu a vida. Né? Na hora em que ele usou a força contrário aos valores que ele tinha no primeiro momento, e vai aparecer daqui a pouco por que ele fez isso. Bom, vou combinar duas perguntas aqui que são voltadas para a história do Anakin. Alguém pergunta, vejo como muito jovem, poderoso e sem fé, e por isso tão vulnerável ao mal, inseguro. Uma situação que a gente vê corriqueiramente, né, na nossa realidade. E aí se agrega uma outra pergunta, acredito que seja uma outra pergunta, apesar de haver conexão. É possível que os sonhos premonitórios sejam influência de forças negativas? E aí eu caso com essa segunda. Como o horizonte de expectativa de salvar Padmé selou ou não Anakin Skywalker, ou o destino de Anakin Skywalker, né? E não seria o destino de Anakin se tornar um Lord Sith, pensando no motivo que ele foi concebido? Rodrigo Ruperto, que pergunta, ambas as perguntas não têm direcionamento, então eu vou fazer a mesma roda novamente. Começo pelo Mário Obi-Wan Mazotti. Bom, vou começar falando por exemplo, o destino, né, de Anakin. Existem duas interpretações. Na verdade, quando a gente fala em destino, ou em profetas que preveem o futuro, muitas vezes eles estão sendo, sim, influenciados pelos espíritos,
por tudo que nós não vemos, quer dizer, tem vários espíritos e dependendo da sintonia você pode receber sugestões positivas, boas ou até negativas. No caso do filme, Anakin estava tendo muitos sonhos negativos com a própria Padmé. Eram premonitórios, de certa forma. O que garante que espíritos não estavam colocando aqueles sonhos ou aquelas imagens na cabeça de Anakin? O que garante que o próprio chanceler não estava colocando aquelas imagens para poder seduzi-lo para a força? E o que acabou acontecendo foi justamente aquilo que ele tinha sonhado, ele, de certa forma, provocou. Quer dizer, ele mesmo, com o ódio e o medo de perder a Padmé, acabou matando-a. Em relação ao destino de Anakin, existem interpretações em relação ao trazer o equilíbrio à força. Alguns podem interpretar, não, então ele estava destinado a fazer o bem, a eliminar os Sith e ser, de fato, um Jedi, ou talvez o mais poderoso Jedi. Ele fracassou porque ele se deixou levar pelo medo, pelo ódio, por interesse, pelo próprio egoísmo, e acabou simplesmente desviando, ou seja, aquela premonição era precisa, era imutável, nunca existe o destino imutável, nós sabemos que não. Livre-arbítrio existe para todos nós, e existiu para Anakin. Existe até uma interpretação que diz que ele, de fato, cumpriu a profecia, trouxe equilíbrio à força. Existiam muitos Jedis e apenas 2 Siths. Ele eliminou todos os Jedis, ficaram 2 Jedis e 2 Siths. Vou passar primeiro para o Marco. Marco, antes, tinha uma pergunta que passou aqui, porque estava no verso, que tem a ver também com o Anakin. Vocês concordam que Anakin foi um claro exemplo de se deixar levar por sentimentos de orgulho e egoísmo? Essa pergunta era para a Mário, mas a gente vai passar adiante. Eu não vi porque ela estava no verso de uma pergunta bem interessante. Eu gostaria que, se possível, vocês fizessem um comentário. Pergunta da Sara Adele, de 8 anos. Por que é sempre a mulher quem morre? Eu concordo. Inclusive está faltando uma mulher nesse debate aqui. A gente tem que começar a pensar também nessas questões de empoderamento de gênero aqui nos nossos debates espíritas. Mas vamos adiante com a questão do orgulho e egoísmo do Anakin. Quando eu falei que iria aparecer, é exatamente esse o ponto, né? Kardec é muito claro quando nos traz a ideia do orgulho e do egoísmo serem realmente as grandes chagas da humanidade. E nós vemos aqui no filme tanto orgulho no momento em que ele quer ser mais do que o que ele é. Na hora, por exemplo, quando ele é indicado para o conselho, ele não foi colocado no conselho por merecimento. Ele foi colocado no conselho por uma indicação. E pela indicação, o que é que o conselho fez? Você fará parte desse conselho, entretanto, não será mestre. Ele se revoltou. Olha o orgulho aí, né? Às vezes a gente não aceita aquilo que está sendo colocado para nós. No momento em que as coisas começaram a acontecer, e aí voltando ao que o Mário tinha dito da situação obsessiva, que foi o primeiro ponto, o chanceler claramente estava colocando aquele sonho dito premonitório, até porque num outro filme, o Jedi-chefe, Yoda chega a dizer assim, não dá para ver o futuro, ele está se movimentando o tempo todo, né? Porque o destino ele não está escrito. Uma coisa que nós, enquanto espíritas, temos que ter a clareza o nosso momento presente é consequência do nosso passado. E o nosso futuro? É consequência do presente. A gente está construindo o nosso futuro a todo quanto e qualquer momento. Existe até uma possibilidade de uma premonição, mas essa premonição não quer dizer que seja o destino que está escrito para acontecer. De acordo com as coisas que estão andando, é possível que isso aconteça. Agora, se a gente mudar o que está acontecendo hoje, muda o futuro? O tempo todo. Entretanto, na situação do orgulho que ele teve, de querer dominar, de querer ser mais do que o mestre, de achar que os Jedi estavam enganando, o que aconteceu? Ele se encheu daquela vaidade, se alinhou ao lado negro da força, porque ele tinha uma vontade muito forte, com o coração muito ligado a esse lado negativo, e fez o que fez. Então, são as grandes chagas. Aí vem a doutrina espírita novamente me mostrar
E esse filme traz isso como comprovação do mito, né? Que o orgulho e o egoísmo é que levou ele a essa situação toda. André? Acho que é interessante a gente tocar primeiro num ponto que é o conflito do bem e do mal. Se tem uma contribuição extraordinária que o pensamento espírita trouxe, foi nos esclarecer em definitivo o que é essa questão. O espiritismo entende que o bem é tudo aquilo que está de conformidade com a lei natural e que o mal é o que lhe é contrário. E exatamente por isso ele nos faz uma exploração muito interessante, porque nos revela que nós estamos constantemente com o desafio de descobrir quando nós estamos alinhados com as leis da natureza e quando nós não estamos. Então, antes de responder a pergunta de por que as mulheres morrem sempre no filme, é importante que a gente observe o seguinte: o orgulho e o egoísmo não foi só de Anakin. O Conselho Jedi padeceu por isso, e daí, nos filmes primeiros, Yoda, quando vai treinar o filho de Anakin, ele diz assim: nós, os Jedi, nos perdemos. Nós achamos que a gente tinha o controle de todas as coisas, e é preciso recuperar a serenidade com isso daqui. Então, é importante que a gente perceba que nós estamos de um mito que não é um mito totalitário, que divide o mundo entre os que são bons e os que são maus, porque nós estamos o tempo inteiro com conflitos. Anakin volta no retorno de Jedi a ser um Jedi quando reconhece a dimensão que ele tem. E por que as mulheres morrem nesses filmes extraordinários? Porque as mulheres movem os homens, gente. Os homens são apaixonados pelas mulheres, então é sempre muito bacana quando bota a força disso. Agora eu chamo a atenção de que, a partir do episódio 7, a força é das mulheres. Surge agora um novo personagem que é, novamente, uma perspectiva grande para isso daqui. Aguardem o 8º. E a princesa Leia é também um personagem central. Eu só queria pedir desculpa para todos aqueles que... Assim, é impossível discutir esse filme sem fazer referência a alguns episódios para frente. Então a gente acaba dando um monte de spoiler aqui. Perdão, exercitem o perdão. Agora, se você não assistiu um filme que está fazendo 39 anos esse ano também, né, você está um pouco atrasado. Né? Porque o episódio 1 está fazendo 39 anos. Uma pergunta interessantíssima. Eu não tinha nem nascido. Essa eu trago isoladamente. Eu vou permitir que todos façam comentários. Ela vai numa outra perspectiva, que é a questão da pluralidade dos mundos habitados. Há a possibilidade de existir uma organização interplanetária, como a demonstrada na série, e como isso seria visto pela doutrina espírita? Começo pelo Marco. Camille de Flammarion já trouxe isso há algum tempo, né? Nós temos desde o século XIX Camille de Flammarion já estudando e trazendo a exploração dos mundos, e é sensacional. Quem ainda não leu, fica a indicação do livro Estela, quando ele faz a descrição dos demais mundos em que ele, em momentos de sonho e desdobramento, visitava os outros mundos. O que acontece? Nós, se formos buscar um pouco da nossa história, vamos ter Júlio Verne colocando uma série de ficção. Naquele momento, Leonardo da Vinci, que inventou um monte de coisa que naquele momento era baboseira, e que muitas das coisas que naquele momento não se fazia sentido, hoje é realidade. O que nós estamos vendo aqui é fantasioso? Talvez para o momento em que a gente viva, sim. Agora, não resta dúvida nenhuma que essa conjunção interplanetária, ela já existe do ponto de vista espiritual. Do ponto de vista espiritual. Materialmente falando, eu não sei. Mas do ponto de vista espiritual, nós vamos ter a Caminho da Luz, Emmanuel nos falando que no momento em que estava mesmo para Jesus vir à Terra, essa conjunção dos espíritos responsáveis pelo sistema solar se reuniram. Né? Como? A comunidade dos espíritos puros. Exatamente, ou seja, é a conjunção dos espíritos interplanetários para definirem coisas que iriam estar acontecendo aqui na Terra. Né?
Então, pelo ponto de vista espiritual, isso já acontece? Sim. E muitas das vezes é interessante, André Luiz nos traz isso, inclusive, nos Mensageiros, quando ele faz aquela visualização de um quadro em Campos da Paz. Ele fala assim, esse quadro eu já vi na Terra. Lembram? É uma cópia o daqui? Aí o que é que o coordenador do Campos da Paz fala? Não, o de lá é uma cópia. Né? Porque o pintor esteve visitando-nos, gostou e fez a cópia lá na Terra. Se nós formos ver, muitas das vezes esses escritores que fazem a ficção, eles têm a oportunidade de, no mundo espiritual, ter algumas informações, alguns conhecimentos, interpretam à sua maneira e trazem para a obra ficcional do seu jeito. Exatamente, ou seja, isso é muito possível de estar acontecendo. Então, Mário? Bom, seguindo uma interpretação, acho que meio, talvez até lógica, né? A partir do momento que nós, ainda pequenos, temos as nossas organizações, por que espíritos maiores, de maior envergadura, não teriam organizações em escalas maiores, planetárias, por sistemas solares, até galáxias? Nós sabemos que Jesus, nosso governador da Terra, está envolvido com a própria criação da Terra, ou seja, desde o início, e isso seguindo um plano. Não simplesmente chegou aqui, não, vamos ficar aqui, gostei da Terra, vou governá-la. Não, ele está envolvido com a criação desde o início. E lembrei de uma outra passagem, se não me engano, de Humberto de Campos, não tenho certeza, mas creio que seja Humberto de Campos, quando ele faz uma visita a Marte, e que ele conhece seres, ou seriam marcianos, eu esqueci o nome do livro, infelizmente. Mas é muito interessante como eles definem, porque nós, no nosso ponto de vista, poxa, mas não conseguimos ver nada em Marte. Mas ele consegue ver uma civilização lá que tenta se comunicar com a Terra, inclusive, e a Terra, no nosso orgulho, no nosso nível, ainda não conseguiu enxergar e não conseguiu fazer essa ligação. E isso é um planeta aqui muito próximo, né? Então, é natural essa organização interplanetária e esse intercâmbio entre espíritos de diversos sistemas. Bom, vou passar para um conjunto de perguntas agora que tem uma certa sensibilidade, que envolve um tema que é central no filme, que é a política. E aí eu junto aqui o seguinte, é um conjunto de citações, não chega a ser exatamente uma pergunta, não. Por isso eu a incluí aqui. E ela está direcionada para o André, era do Mauro Ferraz. A República está desmoronando, entre aspas. 2, tenho medo dos políticos. 3, o medo da perda é um caminho para o lado negro. 4, todos que adquirem poder têm medo de perdê-lo. 5, ele tinha tanto poder que a única coisa que tinha medo era de perder o poder. 6, ele se tornou aquilo que ele mais condenou. 7, quem está contra mim é meu inimigo. Bom, aí temos a pergunta que, em boa medida, sem querer ou querendo, sintetiza. Há semelhança com o momento atual do Brasil ou é mera coincidência? E ainda reforça, coincidência? E, por fim, Star Wars trata muito sobre questões políticas, inclusive Palpatine, o senador, depois de uma grande trama, torna-se imperador. Trazendo essa realidade para nós, o que a doutrina fala sobre esses líderes tiranos? Nós temos os líderes que merecemos? André, começa por você, tá? Leon Denis, na introdução de um livro chamado Depois da Morte, abre dizendo assim: vi deitadas em suas mortalhas de pedra ou de areia as cidades famosas da antiguidade. Cártago em brancos promontórios, os arrebaldes da Sicília, os arquedutos de Roma. E onde estão essas multidões que peregrinaram por isso? O tempo as contemplou e as consumiu. Tem um poema de Shelley que eu acho que é muito adequado para esse momento, é um trechinho só, chamado Ozymandias, que era o nome de um antigo faraó egípcio. Um viajante do deserto encontrei,
que assombrado me narrou. Quando andava pelo deserto, contemplou uma grande estátua, cujo sobrecenho cerrado declarava o quanto o seu autor era capaz de capturar aqueles sentimentos. Apontava para a frente e embaixo uma placa que dizia: eu sou Ozymandias, rei dos reis. Ó vós poderosos da terra, contemplai os meus domínios e tremei. E em torno, a areia limpa do deserto. Onde estão os grandes heróis da antiguidade? Onde estão os grandes reinos? Onde estão os grandes poderosos? Às vezes nós não nos damos conta da fala de Yoda. A morte é parte da vida, mas não é o contrário a ela. Porque o contrário à morte é o nascimento. A vida, dizia Kardec, é um processo de nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. E isso se dá para nós, os indivíduos, e se dá para as civilizações. Quando nós estamos identificando no filme os momentos da nossa política, tenhamos consciência, esses momentos não são novos. Esses momentos estão repletos nos livros de história, dos conflitos, dos conchavos, dos problemas. O novo é o que nós estamos fazendo. O novo são as associações de proteção às mulheres. O novo são as associações de promoção da paz. Isso é a novidade que indica o nosso progresso em torno disso. E isso se dá porque a morte nos arrebatou, nos fez encarar a realidade do ponto de vista verdadeiro, nos trouxe de volta à experiência terrena para que a gente tivesse condições de avançar. Não podemos ter medo do futuro. O presente é a nossa oportunidade de construção, sem temor. Marco. É coincidência? Não. É coincidência, Não. porque ele não fez pensando nisso, né, no nosso Brasil. Agora é interessante que, quando a gente estuda a história, nós vamos ver que as pessoas com as missões, elas sempre recebem a oportunidade de voltar ao que tinha sido definido. O nosso querido Divaldo nos coloca a figura de Alexandre o Grande, que veio com uma missão grandiosa, falhou. Retornou na figura de Júlio César, falhou novamente. Algumas centenas de anos depois, veio como Napoleão Bonaparte. A mesma figura, e falhou de novo. Conta-nos quando ele estava na ilha, um pouco antes da sua morte, ele relembrou a sua missão gravada no inconsciente. E se arrependeu pelo que fez. No século passado, ele reencarnou. Como ele ainda está vivo, não vem ao caso quem ele foi. Mas ele conseguiu, em parte, já cumprir a sua missão, que há 4 encarnações estava buscando. Se nós formos ver, muitos de nós, nesse momento, temos as nossas missões e as nossas definições para o campo do bem e para o mal. E que muitas das vezes deixamos nos arrastar pelo orgulho e pelo egoísmo que não nos deixa cumprir o nosso papel. A figura do Anakin nos demonstra isso. É questão de escolha. Qual é a escolha que a gente vai ter? Todos nós temos a força, a vontade. Como é que a gente vai estar direcionando a nossa vontade? Para o que é certo? Se perguntou no filme, o que é o certo? Né? A gente tem que estar respondendo isso também. Mário? Bom, não sei se eu tenho tanto a acrescentar, mas pegando até o gancho do filme. Anakin tinha muito medo, mas quem queria o poder, de fato, era o chanceler, que virou imperador. Toda a narrativa nos 3 primeiros filmes foi justamente a escalada dele, de senador para chanceler, de chanceler para imperador, e isso que ele buscava, poder. Ele não estava interessado em absolutamente mais nada, ele queria realmente comandar a galáxia.
e aí seduzia aprendizes e os descartava, como aconteceu no filme com o Conde Dooku. E com o Anakin ele sabia que ele conseguiria esse poder, procurou se manter como imperador, e sabemos, como todo império, que um dia ele vai cair. É o morrer, renascer novamente. Temos uma última pergunta, inclusive um debate que eu vou querer participar. Mas falo no final. Anakin é Anakin. Nesta saga, as pessoas ressaltam muito o Darth Vader. Inclusive, diga-se de passagem, foi eleito por uma revista que me foge agora como um ícone pop da nossa era. Por que essa idolatria por ele, pelo mal? Pede para qualquer um. Vou começar pelo Marco, Mário, finalizo com o André e comigo. Tá bom? Nós estamos num momento de transição. Joana de Ângeles tem uma mensagem fenomenal de 2006 ou 96, que nos coloca que ao longo dessas últimas 5, 6 décadas, colocar entre aspas aqui, as comportas do plano inferior foi aberta para a reencarnação, visando com que espíritos tivessem a última oportunidade de avaliarem se estariam ou não para o mundo de transição, a regeneração que está vindo. Se nós formos ver ao longo desses 50, 60 anos, a cultura do nosso mundo mudou drasticamente. Vamos pegar aqui só a questão da música. Há 50 anos, 60 anos, como é que era a música? Década de 50 começou um rock bem tranquilinho. Década de 60, o rock já foi piorando, ou até um rock mais pesado. Nós vamos ver na década de 80 e 90, o rock que era o heavy metal, depois thrash metal, né? Numa série de coisas, inclusive com adoração à própria figura satânica. Ou seja, nós temos hoje encarnado no nosso planeta esses espíritos que estão tendo a última oportunidade de avaliarem se vão permanecer no planeta de regeneração. E talvez por isso, essa atração por muitas pessoas pelo lado negro da força. Entretanto, a gente não pode deixar de dizer que o bem nunca foi tão bem feito como nos dias de hoje. O problema é que o mal tem sido muito divulgado. Se nós formos pegar o grupo que aqui está, talvez há 100, 200 anos, quando alguém faria alguma coisa, a gente já queria revidar. Hoje em dia a gente pensa, quantas e quantas milhares de ONGs estão aí querendo fazer o bem? As pessoas se juntam em comunidade. Quantos estão, às vezes, sem foco religioso, indo para a rodoviária distribuir sopa, né? Fazer a caridade, ajudar alguém. Ou seja, nunca houve tanto apoio. Mas as pessoas ainda veem o lado mal. E o lado mal ainda tem esse apelo muito por esses companheiros que estão tendo a última oportunidade. Mário. Eu já vi comentários perguntando para atores e atrizes, mas por que alguns preferem interpretar o mal? Porque o mal é legal, é interessante, é cativante de certa forma. O bom não, o bom normalmente é um bonzinho. Eles confundem muito o bom, e nós confundimos muitas vezes o bom e o bonzinho. O bom é bom, o bonzinho nem sempre é bom. A gente tem que tomar cuidado e ser sempre muito vigilante a respeito disso. Agora, Darth Vader é interessante porque ele é um personagem mascarado, pode ter, e realmente tem, vários atores atuando por trás daquela máscara, mas ele desperta aquilo que é realmente mal. E muitos de nós, ainda no nosso nível, acabamos de alguma forma nos identificando com algumas atitudes. Complementando até o que o Marcos disse, quer dizer, como os espíritos estão chegando, o momento agora é de transição. Tem muitos espíritos ainda mais inferiores e nunca se fez tanto bem. Mas é natural no nosso nível ainda se interessar por aquele personagem mascarado que a gente não sabe, e
Tanto foi interessante que fizeram um prequel, quer dizer, uma trilogia que explica a criação do próprio Darth Vader. Né? André? Só um dado curioso, né? Uma pesquisa que fizeram nos Estados Unidos, quando se perguntava espontaneamente qual é a sua religião, há um percentual bastante significativo de pessoas que responderam: eu sou Jedi. É muito curioso isso. E há um aspecto que eu acho que é sempre interessante a gente contrapor. Quando você pensa em Guerra nas Estrelas, é inevitável que você veja a figura forte, que é Darth Vader, mas é importante que a gente perceba que há também um culto ao Mestre Yoda. Esse é um elemento muito forte, por quê? Porque nós estamos de novo diante daquela perspectiva do conflito do bem e do mal. Então as pessoas fazem assim: quem representa o mal? Darth Vader. Mas quem representa o bem? Mestre Yoda. E nós estamos polarizados com isso. Eu gosto sempre de refletir sobre o fato de que o mal é nosso conhecido. A gente reconhece o mal muito rapidamente. A gente percebe a nuance do mal muito intensamente, seja para apoiar ou seja para se colocar contra. Agora, o bem não. O bem a gente tem dificuldade de pensar e de sentir, porque nós estereotipamos o bem de acordo com as nossas possibilidades. Não é à toa que o Evangelho é um vasto caminho de reconhecimento de significados, que a gente estuda, olha e descobre: olha, eu não tinha pensado isso sobre esse ponto de vista. A gente tenta vivenciar aquilo e, puxa, descobri isso sobre esse ponto de vista também. Então é muito fácil a gente pegar um Darth Vader e caracterizar assim: é o sujeito duro, é o sujeito malvado, é o sujeito que faz o mal, mas a gente não consegue ver no Darth Vader o menino medroso, o menino carente, o pai que ficou com medo de perder a esposa. E é por isso que a gente não consegue entender que a história de Darth Vader que é contada é a história de redenção dele. Eu lembro que no último filme ele volta a ser um Jedi. Por quê? Porque ele reconhece no amor os valores que ele não havia compreendido até então. Eu vou pegar exatamente essa linha. O André deu um spoiler do que seria a minha observação sobre a importância da figura do Darth Vader. Não na sua veneração, mas a sua importância na narrativa. As 3 histórias originais, episódios 4, 5, 6, são isoladamente histórias de luta do bem contra o mal. Mas as 3 histórias vistas no seu conjunto são uma história de amor. Uma história de amor de um filho por um pai e de um pai por um filho. Darth Vader tenta, durante todos os 3 episódios, trazer Luke Skywalker para perto de si. E principalmente, Luke Skywalker diz várias vezes durante a narrativa: eu vejo bondade nele. Por que Luke Skywalker vai enfrentar Darth Vader? Com essa frase: eu sinto bondade nele. Darth Vader é ruim, mal no primeiro episódio, é péssimo no segundo episódio, e até os 46 do segundo tempo ele é o cão do 5º livro. E no último minuto, o amor cobre a multidão de pecados. Ele se redime na sua percepção em se livrar do jugo, da subjugação do imperador e salvar o filho, e a partir do filho salvar a galáxia. A gente não enxerga isso, talvez porque isso seja contado como extrema sofisticação, mas ao fim e ao cabo, Star Wars faz o sucesso que faz porque é uma grande história de amor. A gente às vezes esquece, né, Lincoln, que nós estamos na nossa vida, daí a força do mito. Nós estamos em processo de redenção. Nós estamos em processo de descoberta de quem nós somos. Nós estamos em processo de construção das nossas verdadeiras conquistas. Então, quando a gente olha essas narrativas construtivas, é natural que a gente se empolgue com ela.
Tem uma frase que o nosso irmão Haroldo Dutra usa, que eu acho muito significativa, que ele diz assim: quem ama é capaz de ver uma plantação de trigo em uma semente. Às vezes a gente quer olhar as coisas sobre o ponto de vista estrito dos fatos que aconteceram e que chegaram aqui. Mas quem ama é capaz de olhar para frente. Quem ama é capaz de ver o tempo se desdobrando com os esforços do sacrifício, do empenho. E quando a gente faz isso, a gente consegue perceber transformações inenarráveis. Esse é o desafio do filme. Vou te interromper, André, para a gente fazer a nossa rodada final de observações mais abertas, mas eu queria colocar essa preocupação, porque a gente está vivendo um momento de vibrações muito complicadas no nosso país. Será que hoje nós estamos tendo a capacidade de Luke Skywalker de ver o amor no outro, o bem no outro, mesmo naquele que a gente discorda, mesmo naquele que a gente tem uma imagem distorcida? Será que a gente está tendo a capacidade de ver os bons propósitos no outro? E eu digo, de ambos os lados dessa polarização que a gente vive. Não me refiro ao que eu acredito ser a grande massa de pessoas bem intencionadas dos dois lados, mas aquelas pessoas que se entregaram nesse processo quase de obsessão coletiva, de só enxergar o mal no outro, ou o golpista, ou o bandido. O que fazer e como chegarmos a essa capacidade de todos nós nos esforçarmos para começar um diálogo enxergando o que há de bom dentro do outro? E isso, obviamente, não vale só para a polarização política, para o momento tenso que a gente vive, mas para aquilo que a gente vê dentro de casa também. E aí eu faço a roda vindo de lá para cá. Mário. Olha, acho que eu deveria pensar até um pouquinho mais, mas eu acho que de cara, quando a gente fala em amar, a gente fala em respeito. É uma tendência muito nossa, a gente observa muito em diversos lugares, né? Seja no trabalho, em convívio social. Existe muita polarização e é comum o ser humano polarizar. Ou seja, você concorda com aquilo e a outra pessoa discorda. Então, muitas vezes, nós polarizamos. Então, ela não darei mais ouvidos a ela. Vou seguir essas aqui. Essas aqui concordaram comigo, então eu devo seguir. E uma delas, que simplesmente pensa um pouco diferente, muitas vezes nós começamos a isolá-la. E a gente tem uma tendência muito grande em polarizar tudo. Ou você é meu amigo, ou então, não concordo, é meu inimigo. É quase uma religião, um Estado Islâmico, vamos dizer assim. Nem querendo trazer a parte política. E a partir do momento que nós colocamos o respeito ao outro, nós começamos a amar, ainda que seja aquela pequena semente. Porque nós conseguimos enxergar no outro, reconhecer no outro as dificuldades que eles estão tendo, que a pessoa tem, e conseguimos entender por que aquela pessoa está passando ou agindo daquela forma. Esse amor que Luke enxergava no pai, até por uma certa afinidade, eu acho que se começarmos a ver os próximos dessa forma, quer dizer, a bondade nele, a bondade naquele outro, conseguimos, poxa, mas aquela pessoa não vou com a cara de jeito nenhum, mas espera aí, tem uma atitude, tem um pensamento, tem uma ideia que ele serve de exemplo. E a gente consegue muitas vezes resgatar isso. Marco Leite, Skywalker. No filme nós vemos, no finalzinho, um Obi-Wan dizendo que apenas os seus são extremistas. Quando as pessoas estão no extremo, isso é mal. Vendo apenas um lado. Nós vamos encontrar na literatura mediúnica, e Divaldo nos relata uma série de situações em que as pessoas, às vezes, por piores que estejam na situação, quando eles se enxergam e já começam a fazer uma coisa boa,
já está ótimo, porque talvez aquilo seja o que ele pode estar fazendo naquele determinado momento. Buda nos falava muito do caminho do meio, né? Nem um extremo, nem outro. Se a gente andar no caminho do meio, estamos indo no caminho da redenção. E é o momento em que a gente está hoje em dia. Como é que nós temos que estar nos encaminhando nesse momento da vida? O mundo é de transição. Eu volto novamente a isso. Não tem como a gente fugir desse momento. Manuel Filomeno de Miranda nos traz isso na literatura psicografada. E da mesma maneira que temos esses milhares de espíritos umbralinos, trevosos vindo aí, e que estão conduzindo para esse lado da força negra, por sua vez estão vindo espíritos angélicos já reencarnando há alguns anos, talvez até décadas, né? E muitos talvez já tenham aqui esses filhos angélicos dentro das nossas casas, para estar mudando a paisagem do nosso planeta Terra e do nosso Brasil. Como é que vai estar sendo daqui para frente? É de purgação, não tenha dúvida. Quem não se preparar para esse mundo de regeneração, não fica. Não fica. Nós vamos ter a proposta do lado negro da força dominar hoje? Eu diria que não. Por pior que esteja e trazendo a situação do nosso Brasil, que às vezes as pessoas fazem essa analogia, o tempo todo a gente ouve, discute e sabe que Jesus está no comando. E o que está sendo feito hoje no nosso país é o que é necessário, porque nunca se discutiu tantos valores como no momento atual. Isso que está aí tendo agora, sempre teve, né? Agora as pessoas não estão aceitando. E para nós espíritas, não é o aceitar com a revolta, com a briga, com a guerra. Vamos ter o posicionamento enquanto espírita. Esse talvez seja o X da questão, para que as pessoas virem e falem assim: mas você não fica inquieto com isso? Fica. Mas a nossa maneira de agir é diferente. É isso que tem que acontecer. Parei. André, para encerrarmos. Tem uma fala de Jesus que eu acho que a gente deve lembrar muito frequentemente nos dias atuais. Ouvistes o que foi dito aos antigos: amarás àqueles que vos amam e odiarás àqueles que vos odeiam. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos. É uma referência interessante porque, quando nós pegamos a República de Platão, há uma discussão sobre o conceito de justiça, em que um general ateniense define justiça assim: justiça é fazermos todo o mal àqueles que amamos, e todo o bem àqueles que amamos, e todo o mal àqueles a quem odiamos. A proposta de Jesus é pegar esse conceito que era disseminado na época e dizer assim: olha, para com aqueles que nós amamos, deveremos ser justos. E com aqueles que nós não amamos, deveremos ser justos. A justiça é o pressuposto do amor. A gente tem que entender a dimensão da justiça para além dos limites do meu julgamento. Para ser justo é preciso viver o mundo do outro. É preciso observar a perspectiva do outro. O outro é o nosso caminho para o entendimento. Mas é importante que na nossa prática de justiça, nós exercitemos a paz, que é uma palavrinha que a gente fala muito e compreende pouco, porque cultivar a paz não é cultivar a inatividade. Cultivar a paz não significa aceitar tudo. Cultivar a paz significa fazer um esforço continuado para ir para além dos limites do nosso julgamento e agir com justiça em benefício de todos. Temos o direito de estar indignados com o que está acontecendo no mundo,
Temos. Mas nós não temos o direito de sermos indignados de pijama, indignados sentados na nossa cama, assistindo televisão e reclamando do mundo. A nossa indignação tem que ser a indignação de quem age, de quem faz as coisas certas, de quem é capaz de tomar uma atitude de mudança, não nos grandes eventos, mas nos pequenos, no cumprimento dos nossos deveres, no desenvolvimento das nossas responsabilidades, no contágio de afeto com aqueles que estão conosco. O mundo não será transformado em um dia, mas em todos os dias, à velocidade de 60 segundos por minuto. Se nós exercitarmos a justiça, se nós procurarmos exercitar o amor, se nós usarmos a força como a vontade que se empenha de fazer alguma coisa boa, seremos Jedi já nessa encarnação. Bom, infelizmente nosso tempo acabou, chegamos ao fim desse debate. Eu quero agradecer muitíssimo mais uma vez Marco Leite, Mário Mazzotti e André Siqueira por terem transformado esses microfones em sabres de luz do conhecimento, de luz da razão, de luz da doutrina espírita, dialogando com aquilo que é uma narrativa muito bonita. Eu comentava com o André aqui antes, a gente percebe a ação dos irmãos do bem no cinema em vários episódios e sem dúvida nenhuma está talvez no cinema infantil hoje, nos desenhos animados, né, que são feitos para criança só no colorido, mas tem sido feito para os adultos, mensagens fabulosas de compreensão recomendo até o filme que acabou de estrear, Zootopia, para quem quiser ter uma bela lição de convivência, etc. Então, para os adultos, viu? Não é para levar as crianças, não, é para os adultos mesmo, porque é doutrina espírita pura, né? É doutrina social do espiritismo. Então, só tenho a agradecer e tenho certeza que eu faço em nome de todos que estão aqui. A gente encerra esse nosso debate, que é uma iniciativa da Federação Espírita Brasileira, para divulgar a doutrina consoladora, por meio de mais esse instrumento belíssimo. Eu quero agradecer também a todos que estiveram conosco, e lembrar que no próximo dia 8 de maio, nós teremos um momento muito especial, não só para as mães, né, mas para todos aqueles que vierem à FEB. Será a apresentação da Tocata, um grupo com mais de 20 anos de experiência, com uma bela história de apresentações aqui em Brasília, às 19 horas. E as atividades não vão parar por aí, as atividades culturais. Dia 22 de maio tem também uma palestra do projeto Efemérides, que resgata a história de grandes personalidades do movimento espírita. E aí o irmão Geraldo Campetti vai abordar a desencarnação da grande Joana d'Arc. Bom, como vocês viram aí, tem um grande esforço para a gente aproveitar esses momentos para confraternização, regado a muito conhecimento espírita. Toda a programação está ali ao lado da livraria. Muitíssimo obrigado mais uma vez. Que Deus esteja conosco e que a força esteja com vocês. Até uma próxima. Esta é uma realização da